Passando aqui para a notícia que mais buzz trouxe, se calhar, esta semana, e no seguimento daquilo que nós falámos na semana passada no podcast, o anúncio da série 12 dos cores da Intel. Esta semana saíram as várias reviews, não é? Acabou o embargo e, portanto, saíram as várias reviews. Os processadores também já estão à venda, já podem ser encontrados à venda nas lojas, mesmo cá em Portugal. Já há lojas a vender os processadores, e só a nível de apontamento, por exemplo, o 12900K está à venda à volta de 690€, por exemplo. E o 12600K está à volta dos 350, depende das lojas, mas à volta disso. E de facto veio-se a confirmar aquilo que os leaks diziam e a própria informação da Intel, que nós suspeitamos sempre quando é do próprio fabricante de um processador a apresentar benchmarks. A gente olha sempre para aquilo com um bocado de desconfiança, não é? Mas de facto verifica-se que os Intel nesta geração conseguem ultrapassar os Ryzen em muitos dos testes, muitos dos jogos conseguem ficar à frente dos AMDs Ryzen. E em alguns casos até por margens bastante confortáveis. As reviews são bastante complexas, porque dada o salto que este processador trouxe em termos tecnológicos, ou seja, isto é um processador que tem suporte DDR5, é um processador que, para estar 100% suportado, precisa do Windows 11, porque da maneira como ele faz a gestão dos vários cores, porque tem os performance cores e os efficiency cores, e portanto para fazer a gestão da carga do processador precisam do driver do processador do Windows 11, que é o que faz a gestão desses cores. O Windows 10 não consegue fazer bem isso em termos de eficiência. O Windows 10 quer sempre usar a máxima performance, não faz muito bem essa gestão, e isto tem problemas depois também nas reviews, nomeadamente no que diz respeito à performance, por exemplo, dos AMDs, porque ainda esta semana saiu mais um patch para aquela questão das caches dos Ryzen, mas que ainda não está tudo a 100% resolvido, e portanto os Ryzen ainda estão um bocadinho em pé de desigualdade, chamemos assim, no Windows 11, no que diz respeito ao Windows 11. E como há muitas reviews que fazem isto tudo no Windows 11, e que faz sentido, não é? Porque é o único que suporta a 100% estes novos processadores, e ao mesmo tempo é a versão mais recente do sistema operativo da Microsoft. E depois também tens benchmarks com o Windows 10, tens benchmarks com DDR4, porque este processador também suporta DDR4 e há motherboards com DDR4. Isto faz com que a gente tenha benchmarks quase para todos os gostos, mas apesar dessas diferenças, a tendência que se verifica é que, seja em Windows 10, seja com DDR4, seja com DDR5, seja em Windows 11, estes processadores de facto passam à frente dos AMDs. E portanto temos um novo campeão no que diz respeito aos processadores, no que diz respeito à performance. Naquilo que é performance single core ou single thread, vemos margens muito boas. O aumento da performance foi bastante significativo. Quando estamos a falar de multithread, já não é tanto, depende um bocadinho dos benchmarks. Temos benchmarks que mostram a performance a ser bastante melhor ou performance a ser não tanto, depende um bocadinho do tipo de carga, porque não nos podemos esquecer que temos cores que são de eficiência e que não têm o mesmo nível de performance que os outros cores de performance, não é? E isso tem alguma quebra em alguns dos benchmarks, mas apesar disso, apesar de termos esses cores de eficiência, ainda assim em muitos dos benchmarks eles conseguem ultrapassar a AMD, que só tem cores de performance, e portanto é também um feito e mais cores, não por cima. E mais cores, exatamente. E portanto é também um feito da Intel, aquilo que a gente já falava nos outros episódios, não é? Que era, conseguiu mais uma vez tirar um coelho da cartola. Isto não vem sem os seus quês, não é? Sem os seus contras também. Estamos a falar de uma arquitetura que é nova, já falámos também noutros episódios, não é? O socket é novo, a motherboard é nova, precisa de uma motherboard Z690. Se quem quiser entrar pela questão da DDR5 vai pagar a taxa, chamemos-lhe assim, da novidade, não é? Porque os DIMMs de DDR5 ainda estão a preços bastante caros, não é? Quem quer estar na crista de onda normalmente paga esse preço.
e em termos de performance, apesar de ter mais largura de banda, as latências e os timings não são nada de especial, e portanto até há alguns benchmarks em que DDR5 tem a pior performance do que DDR4. Que é normal. Sim, é a primeira versão, isto está longe de estar otimizado, e eu acho que no fundo a plataforma, apesar de ser melhor, é bastante mais cara, porque as motherboards, as Z690 são caras, os processadores, lá está, não são baratos, os AMDs neste momento são mais baratos do que estes Intel novos, não é? E portanto tem esse trade-off, tem essa questão que tem que ser ponderada, não é? Tem outra questão também ainda, que é temperaturas e o consumo energético. Eles conseguem estes números fantásticos, não é? Conseguem passar para a frente, mas têm um custo em termos de consumo. Isto, para termos uma ideia, em alguns dos testes, nem todos, por exemplo, os jogos não chegam ao máximo, ao consumo máximo, não é nos jogos. Por acaso pensei que pudesse vir a ser, mas não é nos jogos. Mas o consumo máximo, por exemplo, do 12900 anda na roda dos 243, 245, 241 watts. O que é muitíssimo. E as temperaturas também, quando ele está carregadinho com carga, também andam ali a rondar os 90 graus, 100 graus, aquilo anda mesmo ali muito quente. Eles fizeram alterações significativas na arquitetura do processador, eles mais uma vez diminuíram as espessuras da interface do cooling com o próprio processador, fizeram uma série de melhoramentos e, portanto, conseguem tirar esse calor todo do processador de uma forma relativamente rápida, não é? Mas ainda assim os coolers terão que ser muito bem, quem quiser pegar num processador destes e brincar com eles e fazer overclock e tê-los mesmo sempre com carga elevada, convém ponderarem muito bem no cooler que compram, porque não é um cooler qualquer que aguenta isto. Mesmo aqueles coolers normais, eu estive a ver em algumas reviews, aqueles coolers que a malta costuma usar, aqueles all-in-ones com 3 ventoinhas, aqueles coolers fechados, não? Assim. Sim. Nem é tanto da Noctua, mas sim, esses coolers que são fechados, da Corsair, por exemplo, não são nada de especial para arrefecer isto, ou seja, o output, aquilo que o processador deita cá para fora de calor é tanto, mas tanto, que mesmo esses coolers vêm-se à rasca para conseguirem dissipar todo o calor que eles geram, portanto consomem imensa energia. Isto pode ter, numa altura em que a eletricidade não é propriamente barata e que cada vez mais estamos na onda do green, não é? Do energético, do ambientalmente, do ecológico, não é? Isto tem o seu quê, não é? Porque um processador destes, se estiver sempre a 100%, isto vai gastar de caraças, muito mais até do que um AMD, na maior parte dos casos. Não quer dizer que seja sempre, mas na maior parte dos casos até consome mais que um AMD, que em alguns dos casos tem melhor performance, não em todos, mas em alguns tem melhor performance, e portanto é uma coisa também a considerar, que caso comprem uma coisa destas e usem nos casos em que ele vai àquele pico de consumo, a vossa conta da luz vai aumentar seguramente, porque isto gasta mesmo muito. Claro. Portanto é só um alerta para terem isso em consideração. De resto, pronto, aquilo que a gente estava à espera é o leapfrogging, não é? O saltar um à frente do outro, que é sempre ótimo para a evolução do mercado, e é bom, a concorrência é sempre boa. Agora ficamos à espera do que é que a AMD vai trazer, do que é que a AMD vai apresentar, se fica atrás ou se agora na próxima geração também volta a passar à frente. O ideal era que o fizesse, não é? Porque todos nós ganhávamos com isso. E pronto, vamos ver se de facto a Intel consegue fazer e fabricar agora chips para a procura que possa eventualmente vir a ter. Yeah. Sim, quero só uma pequena correção naquilo que tu disseste, não sei se foi por engano. O 12900K não é mais caro que os AMD, e fica entre o 5950X e o 5900. Sim, não, eu estava a falar do 12600, esse é que é mais caro que o 5600 da AMD. Eu percebi que mais ou menos 50 euros. Que o 12900K que era mais caro que os modelos da AMD, e não, aquilo... Neste momento, um AMD 5950X deve-se arranjar na casa dos 700 e tal euros. E este, como tu disseste, o 12900K da Intel está nos 690, e o 5900X deve andar ali 100 e qualquer coisa euros a menos, 500 e qualquer coisa euros.
Por isso fica ali num intermédio, apesar de que na maioria dos testes, e como tu disseste bem, o 12900K é melhor do que os processadores da AMD. E na maior parte dos testes o 12600 também suportava muito bem, e mesmo nos jogos conseguia, porque até agora o processador mais bonito, mais querido, mais desejado dos gamers, porque estava naquele sweet spot, não é? Naquele ponto em que é económico e tem performance boa o suficiente para a maior parte dos jogos, não é? Para não ser o bottleneck, para não ser ele o ponto mais fraco. O 12600K acaba por ser muito jeitoso. É melhor na maior parte dos testes do que o 5600. Sim, o custo-performance acaba por ser sempre maior do que nos modelos mas custa topo, mais 50 euros aqui pelo nosso país. E portanto, isto também são preços de lançamento, não é? Portanto, sim, isto até é capaz depois de estabilizar, se calhar baixar qualquer coisa, não sabemos. Mas pronto, o interessante é mesmo isso, é que a Intel conseguiu tirar mais um coelho da cartola e passar à frente da AMD e conseguir esse feito de engenharia.